Pronto. Então, nós acabamos de dizer que nós despertamos para a nossa condição de espíritos imortais. E nessa condição, nós possuímos faculdades ainda muito pouco compreendidas, mas que nós vamos desenvolver ao longo da nossa jornada evolutiva. E mesmo encarnados aqui, sofrendo a influência da matéria, nós continuamos em contato com o mundo espiritual. Nós não deixamos, né, de ser espíritos por estarmos aqui encarnados. E vão acontecer aí momentos, né, na nossa vida em que a gente vai viver uma relativa liberdade, recuperando as nossas faculdades de espírito, num grau maior, num grau menor. Então, nos chamados momentos da emancipação da alma. E nesses momentos, o espírito vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte do corpo físico, porque nós bem sabemos que a alma ela é imortal. E a gente já viu aí em encontros passados, para quem está acompanhando o nosso canal aí toda quarta-feira, estudando o Livro dos Espíritos, contem para nós aí, qual é a forma de emancipação que nós todos possuímos, que todos nós passamos todos os dias, né? Que é a forma mais comum aí de emancipação da alma, né? Em que os nossos sentidos ficam inativos, né? E o nosso espírito se desprende, aproveitando aí de uma relativa liberdade. E vocês se lembram qual que é a forma mais comum, mais corriqueira? Eu estou de olho aqui no chat, hein, para ver quem que vai responder aí, quem que está atento aí aos nossos encontros aí passados. Então, a gente vai perceber que nós continuamos aí na condição de espíritos mesmo encarnados e que nós temos aí a oportunidade de todos os dias nos desprendermos, não é? Do nosso corpo físico parcialmente. Porque se esse desprendimento for absoluto, for total, aí ocorre a desencarnação. Então, já vi aqui que o pessoal está atento e realmente é através do sono. Isso mesmo, meus irmãos. Muito obrigada aí pelas participações, isso é muito importante. A gente percebe que está todo mundo ligado aí no estudo. Então, vamos lá. E nós vamos estudar, então, nessa segunda parte, que vai tratar justamente do mundo dos espíritos, no capítulo 8º, da emancipação da alma. Então, hoje nós vamos conversar sobre algumas questões, né, alguns temas que nos causam uma certa curiosidade, ficamos intrigados e que desafiam a ciência materialista, né, que ainda é muito acanhada nesses assuntos do espírito, que são letargia e catalepsia, as chamadas mortes aparentes, e também o sonambulismo. E o Espiritismo vai, então, demonstrar para nós que não tem nada de sobrenatural nesses fenômenos, muito pelo contrário, são fenômenos naturais da nossa vida, que podem acontecer conosco. Então, vamos lá. As mortes aparentes, a chamada letargia e catalepsia. Kardec vai dizer lá para a gente que ambas derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. E Kardec vai estabelecer lá nesse mesmo comentário a diferença entre ambas. Ele vai dizer lá: na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo a aparência de morte. Portanto, para Kardec, é um estado mais avançado de emancipação. Já na catalepsia, a paralisação ela fica localizada em parte mais ou menos extensa do corpo, permitindo a manifestação da inteligência ainda. Ele vai dizer mais, que a letargia ela é sempre natural. Então, a predisposição, a propensão da pessoa. Já a catalepsia, ela é por vezes magnéticas. Pode ser por causas naturais também, mas ele vai destacar a possibilidade aí
magnética, né, como a gente vê naqueles casos de hipnose, né, quando um membro fica ali paralisado e a pessoa vai lá e mexe, né, coloca na posição que ele deseja, e essa parte fica, além de imobilizada, ela fica insensível também. Então, depende de alguém ir lá e mexer. Então, acho que todo mundo já viu um pouquinho isso aí, né? E a gente vai ver que, se a gente for procurar referências aí do que a medicina fala sobre letargia e catalepsia, a gente vai encontrar geralmente a seguinte diferenciação: que na letargia acontece uma flexibilidade muscular, então aspecto de desmaio, né? O corpo fica mole. Já na catalepsia, ocorre uma rigidez muscular, então fica aquele aspecto catatônico, né? Paralisado, sem reação. E a medicina também vai tratar a catalepsia aí como um distúrbio do sono, que é a chamada paralisia do sono, mais ou menos comum, e que ocorre aí de forma rápida em geral, mas pode durar aí algumas horas, mas em casos mais raros, né? E esse termo morte aparente, ele é aplicado nos dois casos, né? Ele vai ser aplicado tanto para a letargia quanto para a catalepsia, já que em ambas as situações vai acontecer ali a perda dos sinais vitais, que é uma característica aí comum a esses dois fenômenos. Mas aí hoje a gente tem exames como o eletroencefalograma, que vai detectar as ondas cerebrais, mostrando aí que ainda existe a vida, né? Então, considera-se para a medicina uma predisposição orgânica, geralmente associada a patologias pré-existentes, ou também de fundo emocional, né? Que, então, as causas elas podem ser bem variadas. Sabe-se também, e Kardec vai afirmar isso lá no Livro dos Espíritos, que, em geral, os letárgicos e os catalépticos, eles veem e ouvem tudo que se passa à volta deles, né? Mas eles não conseguem se expressar através do corpo físico. E aí os espíritos vão dizer a Kardec que as percepções dos letárgicos e catalépticos se dá pelo espírito e não pelo corpo. Então, uma vez que o corpo está inerte, incapacitado para as reações orgânicas, né, é o espírito que vai se mostrar ativo. Mas como entender o que acontece, né? Porque de repente o corpo deixa, né, de funcionar, não ocorre mais ali a sensibilidade, por que isso tudo fica paralisado? Aí a gente tem que recorrer ao estudo do perispírito, né? O perispírito, o nosso corpo fluídico, que nos acompanha tanto quando nós estamos encarnados, quanto como nós estamos desencarnados. E quando a gente está encarnado, ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, né? O corpo material. Então, se houver uma interrupção nessa transmissão, vai acontecer a paralisia do corpo físico, porque ele depende da ação do perispírito para que ele tenha a vitalidade. Então, Kardec vai explicar para a gente em A Gênese que quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta o corpo todas as aparências da morte, podendo algumas partes entrar em decomposição. Vejam bem, a coisa pode chegar a um ponto que o corpo começa mesmo a se decompor. E aí nós vamos encontrar na obra Recordações da Mediunidade, que nós vamos citar hoje várias vezes aqui, da médium Ivone do Amaral Pereira, e ela vai, com o auxílio do espírito Bezerra de Menezes, ele vai dizer lá para a gente uma coisa muito importante, que o perispírito age qual reservatório de forças vitais. E os laços magnéticos são os agentes transmissores que suprem a organização física. Então, Bezerra de Menezes aí falando de uma forma bem clara para a gente a respeito, inclusive, desses dois fenômenos, letargia e catalepsia. Mas uma vez que o espírito se lhe acha ligado, o corpo não está morto. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? E aí eles vão Kardec vai perguntar se o magnetismo poderia resolver esse problema. E olha só o que os espíritos responderam. O magnetismo constitui poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, esse fluido vital
que está presente em todos nós encarnados. E nós vamos encontrar exemplos clássicos, né, como é o caso de Lázaro, né, que o Gilson citou no início, Lázaro redivivo, que ficou conhecido aí como a ressurreição de Lázaro, né? E Jesus vai dizer, ele é avisado sobre uma doença grave de Lázaro, e ele vai dizer o seguinte, que a doença de Lázaro não é para a morte. Então aqui a gente já vê que Lázaro não morreu, né? Jesus afirmou isso. E ele deixou os discípulos bastante confusos, porque quando eles chegaram lá, no local onde Lázaro estava sepultado, Jesus reafirmou que Lázaro não estava morto e chamou o seu espírito que voltou ao seu corpo. E a gente vai ver que Kardec comenta esse caso lá no capítulo 15, né, os milagres do Evangelho, vai comentar as ressurreições, e ele vai também citar outros casos lá. E sobre esse caso específico de Lázaro, o Bezerra de Menezes, lá nessa obra da Dona Ivone, vai dizer que já era um estágio bem avançado, bem agudizado de emancipação do espírito de Lázaro, que era em decorrência dessa doença. Então, ele entrou num estado depressivo muito forte e o espírito dele queria abandonar o corpo. Então, por essa razão, ele evoluiu para esse caso tão já grave de morte aparente. Também tem o caso da filha de Jairo, lá no Evangelho de Marcos, onde Jesus falou: essa menina não está morta, está apenas adormecida. O filho da viúva de Naim, lá em Lucas, onde Jesus diz: mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Então são nesses 3 casos aí, tidos a conta de milagre, de ressurreição, que nós sabemos ser impossível, porque a ressurreição seria voltar à vida um corpo que já havia perecido, que já estava morto. Então a gente sabe que isso é impossível, né? Então, se todos os laços tivessem sido deteriorados, Jesus não teria feito essa restituição da sensibilidade nesses corpos, fazendo voltar os espíritos. Então, mesmo no caso de Lázaro, ainda havia ligação do espírito com o seu corpo. E nesse capítulo 2 dessa obra, Faculdade Nativa, nós vamos encontrar o depoimento da própria médium Ivone do Amaral Pereira, e ela vai nos narrar lá que aos 30 dias de vida, ela foi dada como morta após um fenômeno de morte aparente. Então, ela teve um súbito acesso de tosse, sufocou, e ela foi dada como morta, inclusive, por um médico lá da cidade. Mas a sua mãe não se conformou. A sua mãe intuía que ela ainda estava ali no corpo, né? E passou a rezar fervorosamente, intensamente, e ela passava a mãozinha no corpo, no corpinho da médium, né? Como se estivesse realmente reenergizando aquele corpo, né? Transmitindo energias, e de repente o grito do bebê ecoa lá no recinto, onde já se estava até velando o corpinho dela, né? Surpreendendo aí todo mundo. Então, ali acontecia a primeira de tantas outras manifestações que aconteceram na vida dessa médium extraordinária, Dona Ivone do Amaral Pereira. E ela vai passar, então, a compreender essa faculdade e utilizar essa faculdade para o bem, inclusive mediunicamente. E ela vai dar o seu depoimento lá, que seria o fato exposto, se não a faculdade que comigo viera. O próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje, quando em espírito eu me vejo acompanhando os instrutores espirituais, para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, os dramas do mundo invisível, que mais tarde são descritos em romances. Então a gente vai ver que grande parte da sua obra foi coletada do mundo espiritual por meio desses processos aí de emancipação da alma. Mas vamos avançar, meus amigos, nos nossos estudos dessa noite. Agora vamos entrar no sonambulismo. O que é o sonambulismo? É um estado de independência do espírito mais completo que no sonho, ampliando-se as suas faculdades. O espírito passa, então, a utilizar o corpo como um instrumento para realizar uma ação qualquer, como ele poderia usar qualquer outro
objeto. Então, ao contrário do que a gente viu nos fenômenos anteriores, o corpo ele vai se movimentar, mas ele permanece também sensível aí a estímulos, né, externos. Eles vão dizer lá também que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou durante o estado sonambúlico. Bem, nós falamos aqui do sonambulismo natural, mas existe também o sonambulismo magnético, que a diferença é que ele é provocado pelo fluido magnético induzido por outra pessoa. Então, o magnetizador, através do seu fluido, ele leva a pessoa ao sono sonambúlico, né? Geralmente com objetivos terapêuticos, né, de cura. E nessa imagem a gente vê uma alusão a Mesmer. Mesmer que iniciou esses estudos e, apesar de ser um materialista, ele acreditava na existência desse fluido, né, que todos nós possuímos e que podemos utilizar para esses fins. Nós vamos encontrar nessa obra impressionante de Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência. Ele vai reproduzir lá o caso do jovem padre sonâmbulo, que levantava-se durante a noite e, dormindo, ele escrevia e lia os seus sermões. E alguns amigos, né, querendo verificar se ele de fato estava dormindo, um dia eles colocaram uma espécie de cartolina na frente dele para impedir que ele visse, né? Mas ele continuou lendo e escrevendo lá os seus sermões. E aí isso nos leva, então, à compreensão de que é a alma que vê, é a chamada clarividência sonambúlica. O sonâmbulo vê através dos corpos opacos, porque a matéria não é obstáculo para o espírito. O espírito, ele não precisa dos olhos materiais para enxergar. Então, uma prova de que realmente quem está agindo ali é o espírito. Mas com relação a essa clarividência sonambúlica, é importante a gente dizer que aos imperfeitos não é dado tudo verem e saberem. Então vai depender sempre da condição evolutiva do espírito, né? Se for um espírito com maior capacidade, a sua clarividência será maior. Então, o sonambulismo ele não vai dar superpoderes para ninguém. Mas é sabido que o sonâmbulo ele pode ver a distância, ele pode ir a lugares, sentir as sensações, descrever os ambientes, mas ele pode também não perceber de uma forma correta e às vezes até sentir que é de uma forma diferente, descrever de outra forma, tudo vai depender das condições do espírito. Tem um outro caso também muito interessante que a gente trouxe, do farmacêutico sonâmbulo. Ele se levantava à noite e, dormindo, aviava as receitas com perícia. Então, imagine, não deve ser fácil, né? Um trabalho que exige aí muita precisão, né? Do farmacêutico mexer lá com aqueles vidrinhos, e ele fazia tudo muito bem. E uma certa vez, um médico, acreditando que eram só movimentos automáticos, sem discernimento, ele foi lá e colocou no balcão uma receita absurda. E aí, quando o farmacêutico desceu, né, durante o sono, e ele leu e releu aquela receita absurda, e comentava consigo mesmo que o médico deveria ter se enganado, porque aquela solução ali poderia matar até 20 pessoas. Então, o médico aí deve ter se convencido, né, que, na verdade, nós estamos aqui falando de que o espírito está na posse plena de si mesmo, é a chamada lucidez sonambúlica. Então, não era apenas um automatismo ali do farmacêutico, né? Mas e a origem dos conhecimentos inatos ou acima da capacidade intelectual dos sonâmbulos? Como compreender isso? Às vezes um sonâmbulo que, quando está no estado sonambúlico, ele demonstra conhecimentos muito mais elevados do que aquele que, quando ele está em vigília, né? E eles vão responder lá que que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. É um espírito que já viveu muitas vezes. Então, são os conhecimentos que ele traz de outras encarnações na sua bagagem conquistada em vidas passadas, né? Que ficam ali adormecidas, né, obliteradas pela matéria, mas que quando ele está emancipado, ele consegue demonstrar esses conhecimentos, né? Finalmente, sonambulismo e mediunidade, um tema tão importante, nós vamos ver lá
que o sonâmbulo pode sim ver outros espíritos e com eles se comunicar, tanto no sonambulismo espontâneo quanto no provocado. Quando há essa interação, esse intercâmbio com os espíritos, nós estamos falando aí de experiências mediúnicas. Tal como acontece na letargia e na catalepsia, pode haver, como acontecia com a dona Ivone, no caso, a mediunidade, né? O aspecto mediúnico do fenômeno. E Allan Kardec vai falar para a gente, lá no livro dos médiuns, que o sonâmbulo, ele exprime o seu próprio pensamento, é o próprio espírito do sonâmbulo, enquanto que o médium sonâmbulo exprime o de outrem. Então, ele pode estar ali em contato com outros espíritos e passando aquilo que os outros espíritos estão passando para ele. Muitas vezes, diz Kardec, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. E era o caso que Kardec conta lá no livro dos médiuns, de um rapazinho de 15 anos. Ele era capaz, no estado sonambúlico, de diagnosticar doenças. Ele via através do corpo, identificava o local onde estava a doença, mas ele não era capaz de dizer qual era o tratamento, né? Então, na hora de prescrever, aí era um espírito que trabalhava com ele. Ele chamava de anjo doutor. Então, sem o anjo doutor, ele só diagnosticava. Mas quando o espírito estava junto, ele conseguia também fazer a prescrição. Bem, meus amigos, nós nos encaminhamos aqui, então, para o final, né, da nossa reunião. Nosso tempo vai se esgotando. Mas esse tema, sonambulismo, tão interessante, ele vai voltar a ser tratado aí mais para frente, no final desse capítulo de Emancipação da Alma, né? Nós vamos ter um resumo teórico de Allan Kardec sobre algumas desses casos de emancipação da alma. Então, aguardemos. E para fechar o nosso estudo de hoje sobre letargia, catalepsia e sonambulismo, nós podemos concluir então o seguinte: letargia, catalepsia e sonambulismo são variações da emancipação da alma, como nós vimos, em suas inúmeras possibilidades, ainda pouco compreendidos e tidos aí à conta de distúrbios orgânicos, né? Mas são, portanto, fenômenos incompreendidos. E aí, nas palavras do Dr. Bezerra de Menezes, naquela mesma obra, Recordações da Mediunidade, ele vai dizer o seguinte: tais acidentes são próprios do carreiro da evolução, então não nos preocupemos. E enquanto o homem não se integrar de boa mente, de boa vontade na sua condição de ser divino, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza, mecanicamente estará sujeito a esse e demais distúrbios. Então, nós ainda somos peças ainda que precisam ser aperfeiçoadas, como um bom violão, um bom piano, um bom violino, para que a gente possa, através dessas faculdades do nosso espírito, sermos instrumentos úteis aí para novos conhecimentos, para intercâmbio com o mundo espiritual, né? Então, são faculdades da alma que, quando forem bem orientadas, bem aproveitadas, elas vão ser utilizadas aí como faculdades mediúnicas de enorme potencial, trazendo aí muitos conhecimentos, né, sobre o espírito, revelando aí para a ciência em prol da humanidade, para que a gente continue nessa jornada evolutiva tão bonita que a gente encontra na doutrina espírita e descortinada para nós. Então, um excelente tratamento para todos nós e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Então, seguem agora as nossas referências bibliográficas.